Namaskar, boa noite. Sejam bem-vindos para esta primeira aula, onde faremos uma leitura com alguns comentários em relação ao Yoga Sutra de Patanjali. Boa noite, Cadu, boa noite, Fátima, Marcelo, muito boa noite, sejam bem-vindos. E vamos chegando. Nós tivemos durante 10 dias a prática de meditação Mindfulness sendo conduzida aqui pelo perfil também do nosso projeto VVY School. E após concluirmos os 10 dias, bem-vinda Suzy, bem-vinda Rosiana, Carmen, Aled, bem-vinda. Nós tivemos então a conclusão dele ontem, né, nesses dias todos de meditação Mindfulness. E hoje a ideia é de termos terças e quintas, por ainda um período, nós termos a prática, aliás, o estudo, não é, do Yoga Sutra de Patanjali. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Se estiverem me ouvindo, me dê um ok, por favor. Se não estiverem, dê um não, para que eu saiba. Hare Krishna. Sim, então tá ótimo. Talvez quem estiver aí com dificuldade tenha que dar um up no volume do celular ou do computador. Perfeito, maravilha, muito bem. Feliz de tê-los aqui. E a ideia então é nós termos terças e quintas, por enquanto, não é, nesse período, terças e quintas às 8h30 da noite, termos a continuidade desse estudo que eu quero oferecer aqui para vocês, através aqui do projeto VVY School. A ideia então é, a partir de hoje, na sexta-feira, depois na outra semana, enfim, terça e quinta, 8h30 da noite, termos o estudo do Yoga Sutra. O Yoga Sutra, vou fazer uma breve apresentação dele. Aqui eu tenho pelo menos 4 volumes diferentes. Tem esta versão que está contida no Coração do Yoga, do Desikachar. Temos também esta versão que é muito boa, do Iyengar, A Luz no Yoga Sutras de Patanjali, que também é muito boa. Temos este aqui que eu considero um dos melhores, o nome da autora, né, Barbara Stoll-Miller. Também está em inglês. Ela fez um estudo bem dentro do viés acadêmico, com muitas referências, uma estudiosa muito interessante e dedicada aos estudos da literatura védica, principalmente Bhagavad Gita e Yoga Sutra. E por fim este, A Ciência do Yoga, de Taimini. Taimini, um livro muito bom, e eu considero assim, talvez, para estudos da filosofia do yoga ou da prática do yoga, em termos teóricos do Yoga Sutra, esse talvez seja o mais completo, né? Porque traz toda uma base. O autor, inclusive, além de ser praticante, estudioso do Yoga Sutra e das escrituras védicas, também é cientista, trabalha com um conhecimento muito ligado à lógica, né? À racionalidade, então ele consegue fazer uma visão, uma leitura bem apropriada do Yoga Sutra. Além disso, tem outros, tem também de Shivananda, tem de Swami Satchidananda, que também é muito interessante. Tem o próprio trabalho também feito pelo meu mestre espiritual em 2004, 2003, na Califórnia. Foram vários encontros onde ele deu foi na verdade seminários, né? Semanalmente eles faziam os encontros e oferecia então este estudo bem aprofundado. Esse sim eu considero como sendo o melhor de todos os estudos, e isto apenas está então gravado, está em áudio, e é um trabalho fantástico sobre o Yoga Sutra. Bem, bem-vindos a quem chegou agora. Eu considero o seguinte, que o Yoga Sutra, para muitos, acredito que a maioria que está aqui, de repente, alguns ainda não ouviram falar, né, no Yoga Sutra, ele é o tratado, podemos considerar o tratado de psicologia do yoga. É onde nós temos as referências
sobre uma leitura da mente para o praticante de yoga. Patanjali, existem muitas definições ou muitas interpretações a respeito dele. Alguns dizem que ele de repente nem tenha existido, outros dizem que ele é na verdade uma combinação de vários sábios, de vários autores que então compilaram o Yoga Sutra. Outros dizem que é uma encarnação de Shiva, melhor, uma encarnação de Anantadeva, que é uma porção plenária de Balarama, que é uma expansão de Krishna. Enfim, cada um tem uma leitura, né, uma definição sobre Patanjali. Nesse trabalho de Taimini, que inclusive ele é um indiano, ele diz que existem referências, inclusive dizendo que Patanjali seria uma encarnação, uma pessoa que viveu um yogi mesmo, chamado de Govinda Yogi. Govinda Yogi. E ele diz também que ele foi um dos mestres que iniciou Shankaracharya. E isso historicamente faz sentido, porque eles são quase que contemporâneos, né? Mas são apenas ainda elucubrações, nada muito claro, não existem dados ali que comprovem isso, a não ser os próprios textos literários escritos por Patanjali. De uma forma ou de outra, o que importa é o texto que nós temos e os fundamentos deste texto. Ele é composto de 197 sutras. Eu vou explicar já o que são sutras. 197 versos, vamos imaginar, versos bem sintéticos, bem concisos. E esses 197 versos, então, ele vai tratar em 4 capítulos sobre diferentes níveis de compreensão do yoga. E todos, na verdade, tendo uma abordagem para que haja uma certa evolução, um desenvolvimento da mentalidade do yogi. A ideia é basicamente esta. Ele começa em Samadhi e culmina em Kaivalya. Samadhi é a absorção. O primeiro capítulo já vai tratar sobre a absorção. O segundo vai falar sobre sadhana, que é a prática, a disciplina. O terceiro vai falar sobre os bhutis ou vibhutis, que seriam os benefícios materiais que o yoga traz, não é? E muitos deles, inclusive, poderes místicos, que são, segundo o próprio Patanjali, obstáculos. São barreiras que o yoga acaba desenvolvendo justamente por ter, nesse estágio, uma prévia, não é, do que, de repente, seria o poder, no nível infinitesimal, de Deus sobre a natureza. Uma vez que o yogi consegue, desta forma, ter o domínio sobre alguns poderes sobre-humanos na natureza, como, por exemplo, a levitação, a ler a mente das pessoas e outros poderes assim que constituem as características do poder místico do yoga. Mas Patanjali acentua que isto é perigoso, isto é negativo para o processo real do yoga, que é o último capítulo definido como Kaivalya. E Kaivalya é então o processo de liberação. Então começa justamente em absorção, Samadhi, passa por sadhana, que é a disciplina, segundo capítulo, terceiro capítulo, os vibhutis, que são os poderes místicos, e por fim, Kaivalya, que é a liberação. Isso então seria o desenvolvimento dos 4 estágios definidos por Patanjali. No segundo capítulo nós temos o que é definido como Astanga Yoga. Astanga Yoga. E por esse motivo o Astanga Yoga muitas vezes é confundido, como se não se diferenciasse a metodologia do Astanga Vinyasa, que é o que nós conhecemos hoje em dia como método, e o sistema de yoga chamado Astanga Yoga. Então, Astanga Vinyasa é um método moderno de Patabhi Jois e Astanga Yoga é o sistema de yoga que não foi criado por Patanjali. Inclusive, Patanjali não foi o criador de nenhum sistema de yoga, ele apenas codificou, ele trouxe esse conhecimento de um outro nível, né? Na verdade um conhecimento védico que está todo ele já alicerçado, conhecido e referente, com várias referências gráficas, gramaticais e mesmo verbais ou
Inclusive, alguns sutras, eles são completamente retirados de versos dos Puranas, principalmente do Bhagavata Purana. E, naturalmente, então, todo o contexto, ou todo o conteúdo que nós encontramos no Yoga Sutra, ele está presente também no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam, no Bhagavata Purana. Por esse motivo é que nós, então, podemos entender, não é, a profundidade desta obra Yoga Sutra, que foi compilada, então, no século 3 a.C., século 3 a.C. E Patanjali, então, ele traz esse conhecimento, como eu disse, inclui também o sistema óctuplo chamado de Astanga Yoga. E esse Astanga Yoga ele foi apresentado anteriormente Deixa eu ver se eu consigo desligar o meu... Está me dando aqui sinalização chata. Pronto. Ele foi então compilado, escrito, apresentado por Kapila Deva há um pouco mais de 10 mil anos atrás, vamos imaginar assim, antes do Raul Seixas. E nesses tratados do Sankhya Yoga, nos tratados do Srimad Bhagavatam, onde há as descrições de Kapila Deva sobre o sistema de Astanga Yoga, Patanjali então ele pegou os principais pontos, os principais enxertos de conhecimento destas obras e fez uma compilação chamada então Yoga Sutra. Sutra, aí vem a ideia, é linha. A palavra sutra é linha. E a declinação é sutra, Yoga Sutra, que aí então dá a ideia de aforismos. Aforismos então são pequenos conjuntos de palavras, pequenas frases muito concisas, mas que trazem um significado muito profundo, amplo e que você teria então condições de memorizar. Vale lembrar que na época em que ele foi falado, ou melhor, foi escrito, compilado, ele foi compilado e não havia ainda imprensa, não havia nenhum processo de multiplicação desse conhecimento, a não ser nos pergaminhos e placas de argila, não é? Onde geralmente se registravam estas obras. E então era necessário a transmissão desse conhecimento de uma forma com que pudesse ser guardado. E para que isso pudesse ser guardado, então, a maneira mais comum, não somente do Yoga Sutra, mas também existem outras obras com esse mesmo modelo gramatical, ou esse mesmo formato literário, como, por exemplo, o Vedanta Sutra, o Sankhya Sutra e tantos outros que guardam o conhecimento, então, em forma de aforismos. Como eu disse, são pequenos grupos de palavras ou frases concisas que trazem, então, um significado muito amplo. E dessa forma, então, Patanjali compila o Yoga Sutra. Para nós, estudantes modernos, né, nós estamos estudando o Yoga Sutra em pleno século XXI, existem algumas limitações, principalmente pela questão da tradução, que muitas vezes ela traz palavras e conceitos que não possuem referentes nas nossas línguas modernas. Então, muitas vezes, dependendo da tradução que nós pegamos ou da versão de autores que nós estamos lendo do Yoga Sutra, nós não conseguimos adentrar definitivamente no texto. Por outro lado, também é dito que apenas o estudo sem a prática, ela se torna uma compreensão ainda muito limitada, muito superficial. E também a prática sem o estudo deixa com que fiquemos apenas ligados, focados na questão física, na questão corpórea. Logo, é necessário então ter esta integração das duas, da parte teórica e da parte prática do yoga. E por sermos então estudantes ou estudiosos modernos, não somente do Yoga Sutra, mas também do Bhagavad Gita e de outras principais obras que tratam desses conhecimentos, há esse distanciamento, né, de ter então o texto ali no original, a dificuldade de entender a língua sânscrita, e aí você tem que ter a tradução dessa língua sânscrita e depois uma conversão semântica daquele significado para a gente poder então entender o que seria uma tradução apropriada ou aproximada
para daí então adentrarmos os conceitos. É muito, talvez, demorado esse processo, não é? Já para o estudante, diríamos, tradicional, o estudante antigo, o estudante da época de Patanjali, ele tinha uma certa facilidade, até pela questão da língua e também pela questão da complexidade de conceitos que foi se introduzindo no yoga, principalmente a partir do século XIII e XIV, ainda na Índia. E quando chega no século XVII, XVIII, XIX e XX, já no Ocidente, o yoga então ele acaba sendo totalmente lavado, não é, num sentido realmente de invadido por conceitos ocidentais, por conceitos que acabam buscando uma interpretação desses tratados antigos à luz da visão moderna. Por um lado, é positivo porque nós temos que contextualizar essas tradições literárias para o nosso contexto, porém, é mais importante e necessário ainda ter a preservação. Por isso, a ideia de resgatar a tradição do yoga é justamente de trazer à luz o conhecimento como ele é, tratando ele como ele é, certo? E correlacionando esses conceitos com os conceitos sem alterar o conceito original, mas buscando paralelos para que esses conceitos sejam facilmente compreendidos por nós que vivemos no Ocidente, vivemos no Brasil, ou vivemos em qualquer outro país do Ocidente, em pleno século XXI, em plena campanha de epidemia, né, da coronavírus. Então são vários fatores aí que vão dificultando a nossa capacidade de compreensão desta obra. Porém, dentro desse objetivo que eu traço aqui para vocês, a ideia é de conseguirmos então trazer um pouco mais de luz sobre esse conhecimento do Yoga Sutra, e por isso então lanço este objetivo aqui inicial de termos terças e quintas o estudo do Yoga Sutra de Patanjali, realizados aqui no perfil do Yoga Sutra, do VVY School, Vaishnava Vedanta Yoga School, aqui no Instagram, toda terça e quinta às 20h30, perfeito? Feita esta introdução, dizendo um pouco mais a respeito de que Patanjali ele era um yogi, ele tinha uma compreensão clara sobre a tradição Vedanta e também a tradição Sankhya do yoga, que são tradições que constituem as filosofias ortodoxas, né, da tradição védica, incluindo então o Yoga, Vedanta e Sankhya. São três tradições ortodoxas da filosofia védica. E isto dá então ao Yoga Sutra uma abrangência capaz de, embora tenhamos aí pelo menos 20, quase 23 séculos, né? 23 séculos, isto mesmo, após ter sido escrito, ainda assim ele se mantém atual. E interessante com esse ponto é que a relação que existe no Yoga Sutra em termos de conceitos psicológicos estão totalmente alinhados com os mesmos conceitos psicológicos de Aristóteles, por exemplo. Também os conceitos psicológicos que um discípulo, né, no sentido de apresentar ou reapresentar os conceitos aristotélicos da psicologia, que foi Tomás de Aquino no século XIII, que também tem muita similaridade dos conceitos tanto de Tomás de Aquino como de Aristóteles relacionados ao Yoga Sutra. Também vamos encontrar depois, um pouco mais recente, trabalhos do Jung, que também vai fazer uma abordagem aprofundada da psicologia do yoga, mais precisamente sobre a psicologia profunda, que é a teoria que ele desenvolve, mas usando como base também algumas teorias do yoga clássico, como, por exemplo, o estudo dos chakras, o estudo da consciência, estudos de vários elementos ali que pudessem contribuir para o desenvolvimento da psicologia junguiana. Também tivemos total relação do Yoga Sutra com o Bhagavad Gita, certo? Então todos eles estão dialogando dentro de uma mesma proposta, que é de dar ao praticante de yoga condições de compreender a mente. Algo extremamente necessário, algo extremamente valioso para nós hoje, ontem e sempre. Correto? Então,
Traçado estas preliminares, não é, apresentações preliminares, eu gostaria então de fazer aqui a leitura. Sinceramente, esta obra é muito boa, como eu falei, de Taimni. Porém, ele é um pouco, diríamos, hermético, certo? Então eu vou utilizar esta outra versão só para facilitar aqui conosco a leitura, o estudo. Eu vou aproveitar a versão do Desikachar, onde ele já tem uma tradução um pouco mais aproximada do nosso contexto. E nós estudaremos hoje do Sutra 1 ao 4, apenas estes 4 sutras, para não ficar muito conteúdo denso para você, certo? Como eu disse, os sutras são então aforismos, são frases que trazem conceitos profundos, porém de forma concisa. E eu vou tentar então elaborar e explanar um pouco mais esses sutras iniciais. Por isso, 4 darão a ideia do que o que seria a apresentação do yoga, o que seria o yoga, não é, dentro de um ponto de vista inicial, introdutório, apresentado no Yoga Sutra de Patanjali. Então, o primeiro sutra é um sutra já assim que chega nos dando um referencial, geralmente metafísico, embora não seja um tratado filosófico, seja um tratado de teoria psicológica, ele tem também uma abordagem filosófica em alguns pontos. Por exemplo, no primeiro sutra está escrito Atha Yoga Anushasanam. Atha Yoga Anushasanam. Atha geralmente apresenta, ou está presente, melhor dizendo, em quase todos os tratados védicos. Todos os tratados da tradição védica apresenta a primeira frase com o início Atha. Atha significa então, logo, portanto, agora, Atha. Yoga, a palavra yoga deriva de yug, é a raiz yug, que significa conectar ou unir, integrar. Esta é a raiz da palavra yoga, yug. Anusha, ano significa seguir, ano, seguir, acompanhar. E asanan, Atha Yoga Anushasanam. Então o que nós temos aqui é o seguinte: Atha, então. Esse então determina o momento temporal. Determina uma locução temporal. Agora, nesse momento. Yoga, sobre o yoga. Anu, seguiremos. Asanan, posicionados. São palavras declinadas, na verdade. Então, agora é o momento de sentarmos para entendermos yoga. Atha, agora. Anushasana, posicionar-se. Anu, e seguir. Yoga, o yoga. Então é o momento de nos posicionarmos para seguir o yoga. Só que o seguir aqui ele indica, como eu falei, são concisas as frases. Indica justamente você receber esse conhecimento de tal forma com que esse conhecimento, sendo expresso para o yoga ou explicando o yoga, nos dará a maneira correta de, na posição de receber o conhecimento, compreender esse conhecimento para levá-lo à prática. Então é como um verso de abertura do Yoga Sutra. Atha Yoga Anushasana. Então chegou o momento de estudarmos os yogas. Pronto. O segundo sutra é o mais conhecido, é o mais dado como referência na maior parte das escolas de yoga, que é Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Ele primeiro diz, agora chegou o momento de estudarmos yoga, de entendermos o yoga. E então ele começa a explicar o que é yoga. Ele diz, vamos estudar o yoga, vamos entender o yoga. E agora ele diz o que é yoga. Yogas Chitta Vritti Nirodha. A tradução que nos dá aqui Desikachar é a seguinte.
Yoga é a habilidade de voltar a mente exclusivamente em direção a um objeto e sustentar essa direção sem quaisquer distrações. Embora seja uma frase concisa, como eu falei, os sutras, né? O Desikachari, vamos tentar entender. Yoga. Yoga já foi dito. Yoga é integração, conexão, junção. Certo? Chitta. Chitta é a raiz, vem da mesma raiz de chit. Chit é consciência. Consciência individual. Consciência. Chit. Vrit. Vrit. Vrit é interferência, é instabilidade. Basicamente, algo que interfere no nosso fluxo mental, chitta, que também é consciência ou mente, chitta. Vrit interfere, cria um distúrbio, cria uma instabilidade mental. Depois, Nirodha. Nirodha indica serenidade, equanimidade, plena. Na verdade, a raiz dela, né, de Nirodha, né, Nir, sem, Rodha, no Rodha, frações. Então implica em uma mente plena. Justamente o que a gente tem falado nos últimos dias, nas práticas de meditação que nós tínhamos, é Nirodha, Nir, sem, Rodha, sem fração, sem fragmentação, sem distração. Então, é uma mente plenamente consciente, atenta, focada. Observe que não existe, não é, neste sutra, principalmente, verbo. E a maior parte das traduções coloca um verbo. Então aí já começa a ter um pequeno deslize interpretativo sobre o Yoga Sutra, sobre a tradução do Yoga Sutra, e isso acaba perdendo completamente a sua base semântica, a sua base gramatical, a sua base de transmissão de um conhecimento. Então, como nós vamos entender se não tem o verbo? Já que nós, na nossa língua portuguesa, nas línguas modernas, existe uma estrutura gramatical que sempre tem um verbo, não é? Então, o que nós vamos ter que entender aqui? Yoga, 4 palavras. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Veja, Yoga, Chitta. Yoga e consciência. Conexão da consciência. Quando nós estamos com a consciência conectada ou integrada, nós conseguimos Vritti, a mente instável. Nirodha, mente estável. Yoga consciente, mente instável, mente estável. Significa que yoga converte mente instável em mente estável. Fácil? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga faz com que, ou yoga é muito mais simbólico do que a gente imagina, não é? Yoga consciente, mente instável, mente estável. É um processo temporal do yoga. Você tem que ter consciência na prática para que então a mente instável venha a se tornar uma mente estável. Então existe um processo temporal ocorrendo. Então podemos entender que a prática do yoga deve levar à estabilidade mental. Tanto que a tradução que nós temos, ou a definição que é dada no Bhagavad Gita sobre yoga é equanimidade. Nirodha é equanimidade. Muito bem, aí vem o Sutra 3, o verso 3. Ele diz: Tadadrastu swarupe vastanan. Tadadrastu swarupe vastanan. Agora aqui nós temos mais 4 palavras. A tradução que Desikachar nos dá, este autor, é: então a habilidade de compreender o objeto plena e corretamente se manifesta. Também não é uma tradução que eu admire, porque ele não está falando que objeto é este, certo? E ele não fala compreender, ele não tem o verbo compreender. Ele tem o verbo drastu, que é ver. Tada indica então. Ou seja, se você entendeu o que é yoga, yoga é converter a mente instável em mente estável, então
Esta habilidade prática do yoga nos dá a capacidade de drastu, de ver. Drasti é de drishti, ou também de darshan, que é ver. Uma visão não dos olhos apenas, mas da consciência. Como eu tenho falado também nas meditações, não é? Swarupe, swa própria, rupa, forma. Então, através do yoga, da mentalidade estável em yoga, nós podemos ver a própria forma. De quem? Vastanan, não é? Aí entra a palavra Vastanan. Deixa eu pegar aqui a tradução dessa palavrinha Vastanan para facilitar aqui para nós. Aqui, só um minuto. Vastanan. Aqui. Tadavarastudastanan. Então aqui, Drishan. Tambara. Sim. Dentro estabelecidos, isso é fundamental. Fundamental, algo ligado ao nosso fundamento, ligado àquilo que é essencial. Então veja, Tadadrastu Sarupe Vastanam. Então, pelo processo de yoga, nós conseguimos ver a nossa própria forma. Essa própria forma não é a forma física, é a forma espiritual. É a natureza espiritual do nosso ser que então se revela. Então o yoga, veja, ele começa a nos dar uma concepção capaz de ter consciência sobre nós de um nível muito mais profundo. E isto, claro, ao longo do Yoga Sutra vai nos dar a ideia de camadas também de compreensão da nossa mente. Ele vai falar logo a seguir, no verso 6, aqui no Sutra 6 já vai ter uma descrição que nós veremos isso na próxima aula. Mas então, isso é o terceiro sutra apenas, nem é tão assim lá adiante. Nós estamos no terceiro sutra, ele já está falando então da capacidade de você ver o seu próprio ser, a sua própria natureza espiritual. E aí o último sutra de hoje, que é o Sutra 4, ele diz Vritsarupya Mitaratra, na ausência do estado mental chamado Yoga. Ou seja, na ausência do estado mental, né, que é Vritta Sarupa Mitaratra. A habilidade de compreender o objeto é simplesmente substituída pela concepção mental desse objeto, ou por uma total falta de compreensão. Que aí ele vai começar a descrever já no próximo sutra, e nos seguintes ele começa a descrever a natureza da mente, aquilo que cria então estes vritis, essa instabilidade, certo? Como um falso conhecimento, o verdadeiro conhecimento, o sono e a memória. São elementos que estão criando esta inconsistência mental, a inconsistência emocional, o estado de estarmos bem no momento e daqui a pouco estarmos maus, irritados ou preocupados com algo. Tudo isso então indica justamente a natureza ociosa da nossa mente. Então, veja, vamos recapitular aqui agora de memória. Não é? Primeiro ele falou, agora chegou o momento então de estudarmos o yoga, de entendermos o yoga em sua natureza. Depois ele diz que yoga é esta mudança de um estado mental instável para um estado mental estável. E que através dessa mudança, criando uma estabilidade, uma equanimidade mental, uma serenidade mental, torna-se possível o yogi ver a sua própria natureza espiritual. E quando ele vê a própria natureza espiritual dele, ele transcende as dualidades mentais, as dualidades criadas pela mente. 4 sutras apenas, 4. E já nos deu uma visão assim profunda do yoga. Quando nós estamos praticando yoga, naturalmente nós estamos muito ainda focados no seu aspecto físico, né? Nós estamos ainda muito delimitados ao aspecto corpóreo do yoga. Mas o yoga nos dá essa possibilidade de mergulharmos
e de nos aprofundar realmente na nossa essência, Swarupe. E sairmos dessas definições superficiais como eu e meu, gosto, não gosto, estou praticando melhor do que o meu companheiro aqui do lado, que também está fazendo o mesmo asana com certas limitações. Eu agora praticando yoga sou melhor do que aqueles que não praticam. Ou seja, nós deixamos de lado, superamos estas delimitações do nosso ego. Esse então seria assim o primeiro estágio sobre o que nós temos aqui, por exemplo, eu vou ler aqui que é a definição que Barbara Stonemuller dá sobre estes 4 sutras, que é justamente a nomenclatura de a natureza do yoga. Então, qual é a natureza do yoga? Esses 4 sutras falam sobre isso, a natureza do yoga. A natureza do yoga é de alcançar uma compreensão correta sobre nós mesmos. Esta é a natureza do yoga. Compreender a natureza real, exata, sobre nós mesmos. É o ponto inicial. Estamos começando. Na psicologia do yoga, entender isto desde o início é essencial e pode fazer completamente toda a mudança, certo? A natureza do yoga é nos levar a compreender com exatidão a natureza do nosso ser. A natureza do yoga leva a compreender a natureza do ser. Perfeito? A natureza do yoga leva o yoga a compreender a sua própria natureza espiritual. E ao longo agora dos estudos nós vamos rever isto. Vamos estar vendo que gradativamente Patanjali vai nos dar níveis mais profundos de compreensão desta natureza, que constitui a natureza individual do yogi, do praticante, do estudante e de todos os seres. Por isso o yoga, ele, quando praticado de maneira autêntica, de maneira fidedigna, com mestres, professores adequados e fiéis ao que está sendo ensinado, aprendido e transmitido, ele pode, sem dúvida alguma, superar muitas limitações, porque todas as limitações são, na verdade, limitações dos padrões de Chitta Vritti, da instabilidade mental. A instabilidade mental pode me definir, por exemplo, estar no momento feliz e outro momento já completamente angustiado e triste. Posso estar feliz pulando carnaval e daqui a pouco posso estar triste com medo da pandemia. Então são condições da nossa mente. Só que para o nosso ser, nada mudou. O verdadeiro ser, ele é completamente intocável pelas concepções, designações e ilusões materiais. Apenas a nossa mente é que está sendo, a todo momento, influenciada e sofrendo interferências externas. Mas, segundo o que nós vimos aqui com Patanjali, nesses 4 primeiros sutras apenas, o yoga é aquele processo, a ciência que leva o nosso estado mental de instabilidade para o estado mental de estabilidade. Algo que, assim, a psicologia está tentando buscar e resolver essa questão, pelo menos nos últimos 100 anos, desde Freud, que a coisa desandou. Parece que a carruagem perdeu ali as rédeas dos cavalos e está solta. Mas, como eu falei no início, Aristóteles já dizia sobre isso. Definições importantes, como, por exemplo, temperança, que isso em grego tem uma outra terminologia. Já no latim, como Tomás de Aquino ganha o termo temperança, que é o temperamento. Você temperar um alimento, você conseguir preparar um alimento com a combinação exata. Então nós temos que ter uma temperança. Temperar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas percepções. Portanto, é possível então nós vermos o yoga aí sim como um processo terapêutico, que não vai substituir, porém que pode contribuir bastante num processo de autodesenvolvimento, num processo de conquista, por exemplo, da ansiedade, conquista do medo, conquista da depressão, conquista
de falta de confiança e todas as limitações infinitas que a nossa mente cria, tudo isto pode ser vencido pela mente, pela conquista da mente, pelo autocontrole mental. E nesses 4 primeiros sutras, Patanjali já mostra isso para nós, que o processo de yoga é tornar a mente instável numa mente estável, para assim poder ver a nossa natureza real, Swarupa Vastanam, e dessa forma, então, superar as dualidades criadas pela mente condicionada. Chitta Vritti. Perfeito? Esta é a ideia. Então, quer dizer, nós temos condições de melhorarmos através do yoga. E como eu tenho dito também nas práticas meditativas que nós estávamos fazendo, o processo de melhorar é natural do ser, porque o ser existe para fazer o bem. Nós só não realizamos o bem plenamente a todo momento e a todo instante para todos porque a nossa mente ainda está definindo entre eu e meu. O ego, toda essa dualidade é criada justamente para dificultar o ser humano de agir para o bem. E isso acaba então prejudicando toda a nossa relação saudável, equilibrada, recíproca com a natureza, porque a natureza é uma manifestação divina, uma manifestação também do Supremo, de Krishna. E dessa forma, então, nós conseguimos transcender essas limitações da mente. Na próxima aula, nós vamos estudar, então, as 4 condições que criam esta instabilidade ou que podem possibilitar, como no caso, o conhecimento verdadeiro. O conhecimento errôneo, ele cria instabilidade. Da mesma forma, o sono e a memória. Então, são 4 fatores que podem contribuir positiva ou negativamente para a estabilidade mental. E assim, então, nós teremos a continuidade desse estudo na próxima quinta-feira. Agora nós já teremos outros sutras sendo estudados. Deixa eu até ver aqui quais serão os sutras para você já ter aí água na boca para se preparar. Serão os sutras 5 ao 11. Então nós estudaremos 6 sutras na próxima quinta-feira às 20h30. Ok, eu quero então deixar agora alguns minutos aqui para tirar dúvidas de vocês, tá? Vocês podem colocar as dúvidas aqui no chat para a gente poder conversar melhor e aí sim dar uma atenção também às dificuldades ou dúvidas que vocês puderam ter. Que coisa linda ver filosofia do yoga no meio de tantas práticas de contorcionismo sendo vendido. Uau, é verdade, Kathleen. Obrigado pelo que você colocou aí. Isto, infelizmente, é o que mais predomina, né? Ainda mais agora nesse momento online, full line e tudo mais ligado a essa questão, né? Nós temos uma pequena lacuna de prudência no meio do yoga. Então é muito necessário, muito importante, é essencial que nós tenhamos esse cuidado, mas principalmente isso que você disse, contorcionismo sendo vendido como yoga. E junto com contorcionismo vem nomes também, né? Definições e enfim. Mas, infelizmente, sem filosofia não existe yoga. Essa é uma verdade. Leila Viana. Aristóteles estudou os Vedas na Universidade da Índia, Tassashila. E isto é verdade. Aristóteles era um grande filósofo. Os grandes filósofos eles buscam, no passado, né, os filósofos clássicos, eles buscavam na tradição, estudar a tradição. Hoje em dia, os filósofos modernos, eles têm medo de estudar os Vedas, têm medo de estudar o Vedanta, porque o Vedanta vai chegar e vai falar para eles: vocês estão iludidos, vocês estão enganando com a ilusão que vocês estão criando. Por isso que surgiu tantas linhas modernas de yoga, não é? Yoga da mente, filosofia da mente, filosofia da linguagem e tantas coisas assim, que é só para tentar realmente fazer o que o próprio autor, criador da filosofia da linguagem definiu como sendo a filosofia puramente jogos de linguagem. E é o que nós temos hoje em dia. Porém, os filósofos antigos eles buscavam as tradições antigas, e naquela época era antigo, era a Índia já era antiga na época de Aristóteles, então eles buscavam este conhecimento na tradição, porém Aristóteles ele é a cabeça, né? Ele é a base do pensamento ocidental. Então, ele teve esse trabalho de lapidar o conhecimento védico, o conhecimento antigo da Índia, para o modelo de pensamento ocidental. Essa é a grande obra de Aristóteles, sem dúvida alguma. No caso, a meditação,
A Rosiana está dizendo, no caso, a meditação seria o mais indicado para obter essa temperança? Diria a verdade é o seguinte, vou dizer a verdade para você, é a prática e conhecimento, basicamente. Somente a prática da meditação, sem conhecimento, nós ficaremos sujeitos a delírios, sujeitos a, às vezes, até mesmo nos desviarmos do objetivo real, certo? Então é necessário conhecimento, antes de mais nada. Assim como alguém que vai, de repente, pegar um veleiro, e se ele não estudou, se ele não adquiriu conhecimento de como velejar, ele pode morrer em alto mar. Da mesma forma, alguém que ainda não dirigiu e pega o carro sem estudar, sem passar por uma avaliação, ele pode também colocar em risco a vida dele e de outros. Da mesma forma, a meditação, da mesma forma, o yoga, é necessário conhecimento. E não adianta somente pegar, abrir o YouTube ou buscar alguma coisa no Google sobre yoga e começarmos a meditar ou começarmos a praticar yoga com essas informações. Informação não é conhecimento. Entende? Informação é apenas uma pequena centelha superficial do que aquilo está realmente se referindo, que é o conhecimento verdadeiro. Então, eu diria que, no caso, a meditação seria o mais indicado para obter essa temperança. Sim, mas para meditar, o mais indicado é ter conhecimento. Perfeito? Sim, estudou. Kathleen, perfeito. Grata por compartilhar a sua sabedoria. Não, só estou tentando aqui compartilhar aquilo que a gente está lendo mesmo. Fico feliz. Patanjali, super atual e super necessário nesse momento que estamos vivendo, sem dúvida. Patanjali é uma referência muito grande da literatura védica também, né? Embora ele não seja uma obra dentro dos cânones védicos, ele é um tratado, o Yoga Sutra, um tratado de yoga que está em total correlação com o yoga do Bhagavad Gita, por exemplo. Mas uma abordagem mais sintética, né? Então por isso que ele não tem nenhuma abordagem filosófica, ele não joga flores para o Hatha Yoga, até porque ele é anterior ao Hatha Yoga, ele não joga flores para nada, ele simplesmente apresenta um método baseado na teoria da mente, segundo a visão do yoga clássico, yoga védico, né? Então ele dá essa ideia, e isto é, sem dúvida alguma, completamente atual. Assim como o Bhagavad Gita, né? As dúvidas, o sofrimento, as questões de Arjuna estão completamente atuais. Inclusive, eu quero aproveitar e pedir para vocês, se vocês ainda não viram, hoje temos um vídeo novo no canal do YouTube, do VVY School, sobre o episódio 19, onde nós estudamos o verso 31 do capítulo 1 do Bhagavad Gita. É muito interessante. Também está hoje já disponível no nosso site do vvyschool.com e também qualquer plataforma de podcast que você usa, seja o Deezer, seja o Spotify, seja Google, seja Apple, do iTunes, né? Você pode utilizar, buscar o VVY School Yoga Mindset, porque nós estamos com o episódio, e o episódio de hoje também vem falar muito sobre o alicerce da nossa existência. Inclusive aqui no perfil do VVY School também tem hoje o post falando sobre isso. Então foram várias frentes hoje tratando desse tema, porque eu acho que é um tema extremamente atual, que todos nós estamos precisando. Nós precisamos de conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual está escasso. Nós precisamos de conhecimento espiritual, conhecimento transcendental. Isso é essencial no momento. E não só de hoje, como eu falei, Arjuna, há mais de 5.000 anos, teve uma crise também como nós. Ele não teve que ficar em prisão domiciliar como nós estamos, mas ele teve uma crise existencial, entende? De um nível muito profundo. Mas as questões que ele traz são questões muito próximas e naturais, familiares para nós. Então vale a pena assistir este vídeo, né? E tem lá a série, tem uma playlist com todos os episódios, e a gente vai fazer a leitura de todo o Bhagavad Gita. Mais um detalhe, quem quer estudar o Bhagavad Gita, já que ele é tão atual, não é? Estamos também com um estudo online disponível na nossa plataforma. Ainda não foi feito o lançamento não, mas eu estou divulgando já para as pessoas mais próximas. A plataforma é chamada de VVY Academy, entende? É um projeto dentro do VVY, não é nada de fora não, é o VVY, mas agora com estudos online.
Isso surgiu já antes dessa pandemia toda, não é nenhuma onda não, tá bem? Já era um projeto, só que ele casou perfeitamente com o momento que nós estamos passando. Então já tem um curso pronto, disponível, nós estamos trabalhando em mais dois que serão lançados semana que vem, que é imersão em autoconhecimento pelo yoga, e na outra semana é a dieta do yogi, tratando sobre alimentação, saúde e de como nós podemos então desenvolver uma mentalidade yógica também através da alimentação, dos cuidados da saúde, cuidados pessoais como sono, exercício, atividades físicas e várias questões ligadas então ao conhecimento proporcionado pelo yoga. Vale a pena, depois vocês podem visitar. Vá no site, link aqui na bio, você vai cair no nosso site e ali nos menus você vai encontrar estudos online, VVY Academy. Também tem meditação online. Dá uma navegada ali, conhece o VVY School que vale a pena. Nesse período aí de quarentena, a melhor coisa é visitar coisas boas. Vamos ver aqui então, assim como a Kathleen disse, né? Está cheio de contorcionismo verbal também na internet, cuidado. A Fran, namastê, mestre. Hare Krishna, namaskar. Quinta, entro no horário para acompanhar desde o início. Será um prazer, Fran. Inclusive eu vi hoje a aula da Fran, um trecho da aula dela, ficou muito bacana. Estou muito feliz de ver que vários alunos do VVY estão oferecendo aulas de yoga online, experimentando, né, proporcionando esses benefícios para as pessoas e estão muito bem qualificados para isso. Isso aí é muito bacana, fico feliz. Exatamente, meditação, maravilha, meditação. Aí o nosso querido Bruno. Projeto também do Yoga no Bosque, vale muito a pena. Quem mora pela Barra da Tijuca, conheça o projeto do Bruno. Bruno também é um professor VVY School. Na primeira turma, um irmão nosso aqui, do coração mesmo, ele está com um projeto muito bacana. Para quem não sabe, nós tínhamos o projeto, ainda existe o projeto, mas o Yoga no Templo, né, que foi iniciado em 2008. Depois o Bruno assumiu em 2012 ou 11, não me lembro bem. E agora ele começou um projeto pessoal dele, que é o projeto Yoga no Bosque. Vale muito a pena. Em breve terá a abertura do espaço, muito bacana. Uma visão muito legal no morro, ali perto já da Pedra da Gávea, no meio da floresta. É muito especial. Vale a pena, vocês vão gostar bastante. A gente vai falar mais sobre isso em breve. Quem sabe até te convido para uma live aqui, um bate-papo, hein, Bruno? Conhecimento, perfeito. Paula também esteve aqui conosco. Helena, verdade. Fran, muito verdade. Isso, muito verdade. O planeta precisa de conhecimento transcendental, com certeza. Não é apenas posicionamento corpóreo, né? Nós precisamos de um posicionamento espiritual nesse mundo. Meu Deus do céu. Irei ver, isso aí. Volta lá e vê novamente, Helena. Maravilha, verdade. Neste parabéns. Mestre, parabéns por meu aprendizado. Grata, eu que fico feliz. Fátima. Fátima também é uma aluna já assim, de coração mesmo, muitos anos que está nos acompanhando. Eu fico muito feliz de ver todo o progresso aí da Fátima, né? Pelo menos aí há mais de 12 anos já, mais ou menos, que nós estamos juntos. 12 anos e progresso, e eu vejo esse progresso nela, feliz da vida. Está participando agora conosco das meditações mântricas todos os dias às 5h45. Helena, como a gente pode acessar esta plataforma? Sim, Helena, aqui no link na bio do VVY School, você vai cair no site do VVY School. Na primeira página do site, você já vai descer um pouquinho, você vai ver ali, tem o curso de formação de instrutores, depois tem retiro, se não me engano, e abaixo vai ter, não, tem curso de formação, estudos preparatórios gratuitos e cursos online, VVY Academy, tá bem? Clica depois lá no link aqui na bio, você vai direto para o site do VVY e dentro do site do VVY você vai linkar e vai cair na plataforma VVY Academy. A plataforma é nossa, é do VVY mesmo, 100% VVY, não tem Udemy, não tem Hotmart, não tem nada disso. É plataforma de ensino e aprendizado online. Não é nem estudos online, é uma plataforma de aprendizagem online. Show! Maravilha! Andressa também, que maravilha! Um abraço no Kiko! Muito bom já, valeu! Daniele! Hare Krishna, Daniele! Bruno é ótimo, olha só, já está confirmando para mim também ali.
A Andressa conhece o Bruno, faz aula com o Bruno, já fez aula com o Bruno. Tem muitos alunos do Bruno por aqui, maravilha. Vivian, a quarentena está sendo ótima para novos estudos. Que bom, isso aí. A gente tem que fazer um bom uso de um mau negócio, né? O mau negócio não tem como fugir disso. Então, fazer um bom uso, estudar, melhorar a nossa vida, né? Nosso conhecimento, tudo isso é fantástico. Temos que estudar mesmo. E a Vivian, para quem não sabe, está quase pronta como instrutora também, né? Está se formando. Então tem muito conhecimento, muitos estudos. Essa semana já liberamos aí, acho que foram já quase 10 vídeos, né? Tem mais de 10 vídeos. Amanhã estamos liberando mais 30, mais 30 vídeos desse módulo que teve que ser online devido à dificuldade de podermos fazer o estudo presencial. A parte teórica, naturalmente, está sendo toda online. A parte presencial nós vamos reorganizar em breve. Muito bem. Parabéns. Parabéns a vocês também que estão aí acompanhando e evoluindo. Muito bem. Então, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Muito obrigado em nome do VVY, da equipe. Aqui eu fico sozinho, mas na verdade tem uma equipe que trabalha conosco e é muito importante ter vocês aqui conosco participando, e o nosso objetivo é sempre de dar conhecimento, levar conhecimento, ajudar vocês a encontrarem o alicerce mais profundo e real da nossa existência, que é o alicerce espiritual. Sem demagogia, sem qualquer tipo de especulação, sem qualquer tipo de doutrinação. A ideia é conhecimento. E como diz no Ishopanishad, ele não está aqui perto de mim agora, ele diz o seguinte, um verso fantástico, ele diz que mais drástico do que pseudo-conhecimento, aliás, mais drástico do que a ignorância é o pseudo-conhecimento. Pior do que a ignorância é o pseudo-conhecimento. E hoje em dia estão promovendo muito pseudo-conhecimento. Tem muitas pessoas que têm pseudo-conhecimento dando realmente carteirada de autoridade em assuntos que de repente, não digo nem só do yoga, também digo em relação à saúde, digo em relação a informações e tudo isso, tudo mais faz sentido. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Muito obrigado. Visitem lá o canal no YouTube, assistem os vídeos que estão lá disponíveis, inclusive falando sobre o Bhagavad Gita. Tem também o estudo do Yoga Sutra, estava me esquecendo disso, tem uma playlist lá do estudo do Yoga Sutra como ele é. Nós estamos já acabando, concluímos o capítulo 1 do Yoga Sutra. São aulas também de 20, 25 minutos cada uma, baseado em um único sutra, um grupo de sutras. Vale a pena também vocês acompanharem lá no canal do YouTube. Como eu disse, visitem o nosso site, conheçam lá tudo que nós estamos oferecendo, como podcast, vídeo, artigos, estão saindo artigos novos esta semana ainda. Enfim, tem muitas coisas. Maravilha? Ou acompanhem-nos aqui pelo Instagram, que também fazemos atualizações aqui diariamente. Pessoal, yogis e yoginis, muito obrigado pela presença de vocês. Espero encontrá-los na próxima quinta-feira, depois de amanhã, novamente às 8h30, para mais um dia de estudo aqui do Yoga Sutra. Muita paz, fiquem com Deus, paz, saúde e serenidade. Até breve. Namaskar.